Boa noite, igreja. Estamos mais uma vez aqui reunidos como igreja e nessa quarta-feira iremos iniciar 10 estudos específicos que serão ministrados apenas nas reuniões de quarta-feira, tá? Domingo o pastor Leandro vai continuar com a série de mensagens dele, mas nas reuniões de quarta-feira, nas próximas 10 quartas-feiras, nós vamos estar trabalhando alguns assuntos da nossa atualidade, né? A Bíblia no livro de Atos descreve um grupo chamado de Bereanos e eles tinham uma característica muito particular, que era de analisar e examinar tudo conforme as Escrituras. Faremos da mesma forma que os bereanos, inspirados nas palavras do teólogo Karl Barth, o cristão deve segurar numa das suas mãos um jornal e na outra a Bíblia. Leremos nosso mundo atual usando a Bíblia como óculos. Muitas questões surgem nesse momento específico que estamos vivendo e devemos, como cristãos, correr para a Bíblia para tentar compreender. Então, que Deus nos ajude e nos dê entendimento nesses estudos. Minha oração, Deus, é que a Tua Palavra ilumine os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém.
Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um culto, onde podemos, ó Pai, louvar o Teu nome, onde podemos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, onde podemos, apesar da distância, manter a comunhão com nossos irmãos. Queremos te pedir, ó Pai, que Tu possa estar nos abençoando e nos guardando a cada dia. Nesses dias, ó Pai, difíceis, esses dias, ó Pai, de pandemia, onde muitas dificuldades aparecem para nós. Mas nós sabemos, ó Pai, que Tu és o Deus, ó Pai, especialista em vencer as dificuldades, o Deus especialista em resolver problemas que parecem impossíveis, pois Tu és o Deus do impossível. Por isso, ó Pai, rendemos a Ti nossa oração e o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor a quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta noite tão especial, Senhor. A Tua palavra, ó Deus, sempre nos traz um conforto e descanso para as nossas almas. O Senhor sempre nos encoraja a prosseguir e a confiar no Senhor. E por isso, ó Pai, estamos a Te pedir o Teu perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E que o Senhor abra os nossos olhos espirituais agora, pois devemos buscar as coisas do alto acima de tudo, conforme a Tua palavra nos ensina. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quero pedir também e agradecer ao Pai, nesta noite, pela vida do Rodrigo, pela vida da Cris, pelas mensagens que serão, ó Pai, realizadas, Senhor, ó Pai, às quartas-feiras. Que o Senhor continue dando graça, sabedoria a cada um deles, ó Pai. Que o Teu povo, a Tua igreja, possa entender e compreender a atualidade que estamos vivendo dentro da Tua palavra. Também te peço pela situações do nosso país, como estamos vivendo atualmente. Que o Senhor tenha misericórdia e nos conceda a sua graça, Pai. Que o Senhor venha sustentar tudo e todos nesse momento. E também
te pedir, meu Pai, que o Senhor também venha ser com a situação do mundo em geral. Venha estar com aquela situação lá em Beirute, daquela explosão, daquelas famílias, daquele povo. Sustenta eles, meu Pai, com a tua graça nesse momento, com água, com pão, com vestimenta e também com a palavra do Senhor. Senhor, ó Pai, sabemos que nada foge ao seu controle, então te pedimos que o Senhor venha sustentar a toda essa humanidade, ó Pai, criada por Ti. Senhor, também quero te pedir, grandioso Deus, pela vida do teu filho e do teu servo, o pastor Leandro Gomes, por esta data tão especial, o seu aniversário. Continue abençoando sempre o teu servo, este humilde pastor, ó Pai, que vem colaborando com as obras do teu reino, cumprindo em fazer a tua vontade, ó Deus. Então abençoe essa data na vida dele. Obrigado, ó Pai, pela existência do pastor Leandro Gomes, bem como a existência do Senhor na vida dele, meu Pai. E que o Senhor continue, Senhor, também dentro, ó Pai, dos seus objetivos e planos na sua caminhada, que o Senhor possa abençoar também toda a sua família, sua esposa e seus filhos. Pai, fica conosco nesta noite, que possamos compreender a tua palavra e pôr em prática. Abençoa-nos, abra nossa mente, dá-nos o entendimento e abençoa quem irá trazer a mensagem, Senhor, nesta noite. Abençoa este culto, que o Senhor possa receber com muita alegria, pois queremos fazê-lo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Esta é a minha oração em perdão dos nossos pecados, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Como o Rodrigo explicou no começo do culto, agora a gente vai estar dando início a uma série de mensagens inspiradas para esse tempo de pandemia que a gente está vivendo. E eu vou explicar um pouco para vocês como surgiu isso. Desde que a nossa igreja fechou, eu e o Rodrigo começamos a fazer o nosso culto todo domingo, em casa, nós dois. E aí teve um domingo que o Rodrigo trouxe uma dinâmica pra gente no culto, e ele trouxe 10 temas, dividiu 5 para mim e 5 para ele, e a gente deveria trazer um versículo para cada tema proposto. E aí depois, nos 10 domingos seguintes, a gente traria uma reflexão, uma mensagem a respeito de cada um desses temas. E aí foi muito edificante pra gente, né? Então a gente resolveu compartilhar com a igreja também um pouco do que Deus tem falado aqui no nosso coração, nos nossos cultos. E nesse primeiro culto dessa série, né, eu vou falar sobre o tema pandemia, o caos que assola o mundo. E aí eu me lembrei que nesse primeiro domingo que a gente fez essa dinâmica, eu usei para esse tema um versículo de Provérbios 11, e depois disso eu fui ler o capítulo 11 de Provérbios e vi que ele tinha outros vários versículos que eram extremamente aplicáveis para o tempo que a gente está vivendo hoje, né? E eu lembrei logo do versículo de Eclesiastes 1:9 que diz: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que não há nada novo debaixo do sol. Então esse versículo fala, né? Não há nada novo debaixo do sol. E eu lembrei que eu usei um versículo para o tema e depois eu vi que tinham vários versículos que se aplicavam, né? Então mesmo que a gente esteja vivendo um tempo novo, um momento completamente inédito, que a gente não fazia ideia de como seria, que foi tudo completamente diferente da nossa rotina que a gente estava acostumada, de tudo, da nossa vida que a gente estava acostumado a viver, mesmo assim a Bíblia já tinha diversos versículos e conselhos e direcionamentos para que a gente vivesse esse tempo, por mais inédito que ele fosse pra gente, né? Então hoje a gente vai dar prosseguimento lendo Provérbios 11, e agora a gente vai ler dos versículos 17 ao 19, que diz assim: o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel.
Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Quando surgiu, a pandemia, quando as pessoas começaram a ouvir falar sobre coronavírus, a gente ainda não sabia como agir, como se prevenir, como evitar o contágio, era uma coisa muito nova, né? E ao longo do tempo, graças aos pesquisadores e médicos e a sabedoria que Deus deu para eles, a gente pôde ter algumas direções do que fazer. Coisas básicas como a gente aprendeu, o uso de máscaras, o uso de álcool em gel, o distanciamento social, entre outras coisas que são exemplo de coisas que a gente pode fazer para que a gente cuide bem de nós mesmos, como diz o versículo 17, o homem bom cuida bem de si mesmo. E ao mesmo tempo o versículo fala que o cruel prejudica o corpo. Então a gente entende que todas as pessoas que não seguem essas diretrizes que a gente tem para seguir, pessoas que vivem aglomerados, que se recusam a usar máscara, são pessoas que não cuidam dos seus corpos e automaticamente também não cuidam do corpo das outras pessoas, e a Bíblia denomina essas pessoas como pessoas cruéis, que prejudicam o seu corpo. E além disso, a gente vê uma situação um pouco mais grave, que são as autoridades do nosso país e de alguns outros países também, Como diz também no versículo 18 e 19, o ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. E a gente pode ver que realmente, infelizmente, essas autoridades que fazem obras falsas, elas encaminham para a morte. E a gente tem visto isso no nosso país. Essa semana saiu uma notícia de que a polícia está investigando autoridades de 11 estados brasileiros e estima-se que cerca de 260 milhões de reais foram desviados da saúde. Então, a saúde que estaria para pagar os médicos, para ter equipamentos, para ter respiradores, para salvar a vida das pessoas, essas autoridades desviaram, roubaram esse dinheiro e foram cruéis. Essa é a palavra mais correta, que a gente vê inclusive nesse versículo. São cruéis, eles usaram de crueldade para fazer isso, e isso levou ao cenário que a gente tem hoje. O Brasil é o segundo país com maior número de mortes do mundo. Essa semana a gente passou de 100 mil mortes. Então, realmente, quando a gente não tem autoridades que são comprometidas em fazer a justiça, esse caminho realmente encaminha a gente para a morte. Em compensação, a gente vê também em outros países, em outros lugares, autoridades que têm se dedicado a salvar vidas, a fazer a justiça, a semear a justiça, e a gente vê que, consequentemente, eles encaminham o seu povo para a vida, como diz os versículos, E os versículos seguintes, alguns versículos seguintes, também dão alguns conselhos para a gente passar por esse tempo. Nos versículos 24 e 25 de Provérbios 11 diz assim: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre alguns números pouco alarmantes do cenário que a gente está vivendo, E eu vi que cerca de 14 milhões e 400 mil brasileiros foram para a pobreza por conta da pandemia do coronavírus. E no mundo esse número é ainda pior, são 527 milhões e 200 mil pessoas que são novos pobres, começaram agora, foram para a pobreza. Até o fim de junho, do mês de junho, aqui no Brasil a pandemia aniquilou 7 milhões e 800 mil postos de trabalho, e nessas últimas semanas o desemprego subiu para 26%. Isso é muito desastroso, são índices absurdos,
e que realmente precisam comover o nosso coração para que a gente siga os conselhos de Provérbios 11, 24 e 25. A gente precisa distribuir, a gente precisa ter alma generosa, a gente precisa atender às necessidades dos outros, como diz esses versículos para que a gente faça. Infelizmente, como a gente viu, olha quantas pessoas entraram para a pobreza, quantas famílias estão desamparadas, perderam seu sustento. E infelizmente a realidade que a gente vê é que os pobres sempre ficam à margem. Os pobres são esquecidos, os pobres não são preocupação e muito menos prioridade das pessoas que têm poder, dos poderosos, não é verdade? E apesar deles serem dos pobres, de nós pobres sermos maioria, a gente é visto sempre como menor, a gente nunca é visto como maior, como a preocupação, como aquele que é visado. A gente é visto como o menorzinho, aquele esquecido, aquele que vive à margem. Mas a Bíblia fala que é ao menor que a gente deve direcionar as boas obras, porque assim a gente vai estar fazendo para o Senhor. E aí eu me lembrei de um versículo muito, muito bonito que fala sobre isso, que está em Mateus 25, do 35 ao 40. E o versículo diz assim: Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então que o Senhor nos ensine e nos guie a cuidar de nós, a cuidar dos outros sempre, principalmente nesse tempo tão caótico em que as pessoas estão tão necessitadas de auxílio e de conforto. Que o Senhor nos use e que nós sejamos instrumentos de Deus nesse tempo tão difícil que a gente está passando. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor fala conosco desde sempre. O Senhor usou um versículo tão antigo, mas tão atual para falar aos nossos corações, Deus. Obrigada por isso, Senhor. Deus, nós pedimos que o Senhor traga conforto aos nossos corações, Deus. Que o Senhor traga conforto aos mais pobres, aos mais necessitados, aqueles que são abandonados, Deus. Que o Senhor use cada um de nós, Deus, para partilhar aquilo que a gente tem, para sermos generosos, Deus. Para que a gente veja a necessidade do outro, que a gente se sinta compungido, Deus, a ajudar. E que a gente entenda que quando a gente faz para o menor desses pequeninos, a gente está fazendo para o Senhor. Senhor Deus, esteja conosco nesse tempo tão difícil, Deus. O nosso pedido, Deus, é que a vacina saia logo, que ela seja acessível para todas as pessoas, Deus. Que nesse tempo que a vacina ainda não saiu, que as pessoas possam se conscientizar da necessidade de ter cuidados, de seguir as orientações de saúde, Deus, e que o Senhor nos proteja, Senhor, que o Senhor nos guarde. Muitas pessoas estão tão expostas, precisam sair, precisam ir trabalhar, precisam cuidar dos seus familiares, Deus. Que o Senhor guarde cada um de nós na nossa caminhada, Deus. Que o Senhor esteja conosco, nos guardando, Senhor. E o nosso pedido, Deus, que esse tempo tão difícil passe, Senhor. Que a Tua paz reine sobre nós, Deus. Que as pessoas possam ter saúde, que as pessoas possam ter paz, que as pessoas possam ter a Tua alegria, Deus. Esse é o nosso pedido, Senhor. Que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue falando aos nossos corações, Deus. E que o Senhor continue nos guiando cada atitude e cada passo que a gente for tomar. É o que nós te pedimos, muito gratos,
Em nome de Jesus. Amém.